Estamos iniciando mais uma transmissão do CERS Cursos Online para o Exame de Ordem. Enquanto fazemos nossos últimos ajustes, confira os conteúdos que preparamos para você. Até já! Esforço, foco, dedicação total aos estudos. Acreditar, se preparar e, quando finalmente chega o momento, frustração, provas suspensas e, por mais que você não queira pensar assim, parece que foi tudo em vão. Uma pandemia que não termina. Diversas incertezas, medo, apreensão, ansiedade, receio, preocupação e dúvidas. Infelizmente, o desafio maior é incontrolável. Mas tenha certeza, acredite em você. Todos os obstáculos e todas as etapas vencidas até aqui não serão desperdiçadas. O conhecimento é todo seu. E para falar a verdade, você mais do que ninguém sempre soube que não seria fácil. Desafios foram feitos para serem superados. Mantenha sua preparação. Afinal, onde você quer estar quando a oportunidade chegar? Nós queremos estar ao seu lado comemorando. Tenha força, o seu momento vai chegar. CERS, construindo sua aprovação. Meu nome é Vinícius Campos, de Balneário Camboriú. Eu consegui aprovação no exame de ordem, no 30º exame, com o recurso da Adverum. Eu precisava de 0,30, estava com 5,70. Eu tinha direito a mais 1,2. A OAB ela nunca dá tudo o que tu precisa, então quanto mais perfeito for teu recurso, melhor. A Adverum não só fez o recurso perfeito, como também me entregou ele pronto em 24 horas. Eu consegui o 0,30 que eu precisava para passar. Então eu indico a todo mundo que não perca as esperanças, que dá para passar sim na OAB com recurso. Obrigado. No ano passado, né, aliás, a gente ainda está vivendo um ano desafiador, mas 2021 nos trouxe mais esperança, né? A vacina trouxe mais esperança, uma expectativa maior. Mas 2020, com o auge da pandemia, eu me lembro de ter recebido assim, muitas perguntas de alunos. Professora, como é que você consegue? Está sempre sorridente, animada nas aulas. A mão que dói hoje é aquela que aprova amanhã, e eu acredito nisso de verdade, viu? A cocadinha. E lendo algumas coisas, eu gosto muito de ler, viu, pessoal? Ler não só o que a gente precisa ler, se informar e estar atualizado, a parte jurídica, mas eu leio coisas das mais diversas, a espiritualidade. Li um livro sobre neurociência na parte infantil. Depois eu vou até postar para as mamães e os papais e vou passar para você, viu, Jô? Um livro muito legal. Sempre que eu posso, eu leio os livrinhos, né, físicos mesmo, que são os que mais me atraem. Também. Mas uma aluna me perguntou assim: de onde sai essa motivação? Não tem problema? Não tem. Claro, todos nós temos, não é? Mas em um desses livros que eu li, uma frase me marcou muito. O senso de responsabilidade. Nós tivemos que manter a animação dos nossos alunos, é claro que não em todas as aulas, mas dentro do possível. No ano de pandemia, né, vocês sabem que os alunos da OAB, da segunda fase, foi o ano inteiro de aulas de segunda fase da OAB, né, o exame mais longo da história. E, de vez em quando, eu recebia essa mensagem. E eu não sabia exatamente como responder. Eu só sou eu mesma, porque eu não uso máscara nenhuma, eu sou o que eu sou, né? Jô, a gente é amiga há muitos anos, né? As máscaras caem e as pessoas não seguram muito tempo o que elas não são, né? Então, eu sou isso mesmo, mas eu não sabia exatamente o que responder. Olha, é isso mesmo, a gente tem que tocar a vida assim, mas essa frase me marcou muito, o senso de responsabilidade. E eu acho que esse senso de responsabilidade, ele surge quando você está tão comprometido com aquilo que você faz,
com o seu trabalho, com o que você escolheu para a sua vida. E acho que isso é extraordinário, usando aí o nome da nossa live hoje, não é? E fica um conselho, né? Um conselho simples, mas não desistam dos seus sonhos, não é? Sejam felizes no caminho, né? Buscando esse sonho, porque vale a pena. Vale muito a pena quando a gente é realizado profissionalmente. Porque as coisas, ainda que nos dias difíceis, não é? Na pandemia, ou nas questões pessoais, o que for, a gente consegue uma força em nome desse senso de responsabilidade. Eu gostei muito, Josi, do que eu li, que é meio que uma proteção, né, para os dias difíceis, onde a gente traz, talvez, não é, essa perspectiva positiva de vida para passar para os nossos alunos, porque problemas todos nós temos, dias desorganizados também, viu? Porque a agenda tem dia que não funciona, né? Mas o que a gente tem que fazer é, olha, dia seguinte ela vai funcionar e a gente vai em frente buscando aí os nossos objetivos. Olá, senhoras e senhores, doutoras e doutores, a galera que está antenada, ligada em nosso aplicativo OABeiros. Mais uma dica de processo civil, essa diz respeito à resposta do réu. Vocês vão encontrar lá nos artigos 338 e 339 a possibilidade do réu, uma vez demandado, poder alegar sua ilegitimidade. Ele poderá alegar que não é o responsável pelo ato e, consequentemente, não deveria estar na qualidade de réu. Mas aí, consequentemente, você pode também me perguntar, André, e qual será a postura do autor nessas hipóteses? Vejam bem, o autor ele pode, em primeiro lugar, manter a demanda em face do réu. Essa é a primeira possibilidade. Segundo lugar, o autor pode solicitar no prazo de 15 dias a substituição do réu para colocar aquele que efetivamente foi apontado como responsável. Neste caso, vale ressaltar que o autor terá que pagar os honorários do advogado do réu que fora excluído, honorários que será calculado entre 3% e 5%. Terceira hipótese. A terceira hipótese é que o autor, no prazo de 15 dias, quando for se manifestar, poderá decidir manter a ação contra aquele réu, que já foi demandado, e incluir o réu apontado como responsável. Teremos aí, então, um litisconsórcio passivo. Um abraço, fiquem com Deus e vamos juntos! Olá, minhas queridas amigas, olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Que saudade de estar numa turma presencial, de estar numa turma ao vivo, revisando a melhor das matérias, que é o nosso
direito penal. O direito penal e o processo penal são 12 questões na primeira fase, 6 de penal, 6 de processo. E depois, se você vier comigo e com o Sandro para a segunda fase, nós vamos te ajudar a passar, te ajudar a fazer a peça. Eu já terminei toda a gravação da segunda fase, atualizada pelo pacote anticrime, por leis novas, por alterações. Está 100%, está excepcional o nosso curso de segunda fase. Bom, mas o nosso foco hoje é a primeira fase. Então, o que eu tenho que estudar enquanto eu aguardo a primeira fase? Enquanto eu aguardo a designação do exame 32. Um assunto que estará no 32, tanto na primeira fase, lá em penal, quanto na segunda fase, se você vier comigo para a prática penal, é a teoria do crime. É o que nós vamos revisar na nossa aula de hoje. Nós temos 1 hora para a revisão da teoria do crime. Dentro do Código Penal, para você se situar. Olha comigo, eu estou compartilhando contigo o Código Penal. A teoria do crime, dentro do nosso Código Penal, ela vai começar no 13. Veja aqui, do crime. E ela vai até o 28. Do 13 ao 28. O 28 vai falar lá da embriaguez. Então, do 13 ao 28 são os artigos do Código Penal a respeito da teoria do crime. Eu começo te lembrando que, conforme prevalece o crime para o direito penal brasileiro, é formado por 3 elementos. Há outras teorias, há outros conceitos, há os bipartidos, quadripartidos. Bom, existe um autor que defende até 5 elementos, mas não é o que prevalece. O que prevalece, olha comigo, é este conceito tripartido de crime. O crime formado por fato típico, por ilicitude, chamada também de antijuridicidade, e por culpabilidade. Fato típico, ilícito, culpável. O crime formado, então, por 3 elementos, um conceito tripartite ou tripartido. Fato típico, ilicitude, chamada também de antijuridicidade, e culpabilidade. E o nosso objetivo na revisão de hoje é falar sobre cada um destes elementos. O que é o fato típico? Se você tiver que dizer o que é fato típico, lembre, o fato típico é um comportamento humano previsto em lei como crime ou contravenção. Repito, é um comportamento humano previsto em lei como crime ou contravenção. Então vamos começar, vem de novo para o nosso quadrinho de aula, falando deste primeiro elemento, falando do fato típico. O que é fato típico, como ele está estruturado? O fato típico é um comportamento humano previsto em lei como crime ou como contravenção. Então, eu vou pegar uma página nova e vou colocar aqui, fato típico. Vamos lá, vamos juntos então. Fato típico. Você lembra das minhas aulas de penal, onde eu te falei sobre a diferença entre os crimes materiais e os crimes formais? O que são crimes materiais? São crimes de conduta e resultado, sendo o resultado necessário para a consumação.
conduta e o resultado é necessário para a consumação. São crimes materiais. Professor Salim, exemplos? Claro, o homicídio, a lesão corporal, o furto, o roubo, o estupro, são exemplos de crimes materiais. Conduta e resultado sendo o resultado necessário para a consumação. Não confunda com os crimes formais. Nos crimes formais, o tipo penal, o artigo de lei que prevê o crime, também traz conduta e resultado. Só que agora o resultado não é necessário para a consumação. Quando o crime é formal, o resultado não é necessário para a consumação. Olha aqui comigo. Voltei para o Código Penal e eu vou pular lá para a extorsão. A banca, ela vai te trazer o crime do artigo 158, a extorsão. Leia comigo. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, eu tenho a conduta, o autor constrange a vítima mediante violência ou grave ameaça, ele obriga a vítima a fazer ou a não fazer alguma coisa, e nós temos o resultado, que é a obtenção da indevida vantagem de natureza econômica. Só que o que diz o STJ sobre a extorsão? Olhe comigo a súmula de número 96 do nosso STJ. Aumentei aqui para que você veja. 96 do STJ. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Ou seja, se consuma mesmo que não haja o resultado. Então, pensa comigo. O A, mediante violência ou grave ameaça, constrange o B a fazer ou não fazer alguma coisa, porque ele, A, quer obter uma indevida vantagem econômica. Isto é extorsão. Ele não precisa que a vítima ela faça ou deixe de fazer e ele obtenha a indevida vantagem. Não precisa que ele obtenha a indevida vantagem. Ele não precisa, por exemplo, receber o dinheiro em face da extorsão, porque a extorsão é um crime informal. Bom, fizemos esta diferença entre os crimes materiais e os crimes formais. E aí eu volto para o fato típico. Olha lá. Quando nós temos um crime material, professor, o que é crime material mesmo? É um crime de conduta e resultado, sendo o resultado necessário para a consumação. Quando o crime é material, o fato típico é formado. 1, por conduta. 2, por resultado. 3, por nexo causal. E 4, por tipicidade. Isto é fato típico nos crimes materiais. Nos crimes de conduta e resultado, quando o resultado é necessário para a consumação. O fato típico é formado por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então, por exemplo, o A, querendo matar o B, dispara, dá um tiro contra o B. Conduta. O B é alvejado e cai. Resultado. A perícia, que é a necropsia, a autópsia, diz que a morte do B decorreu do tiro que ele levou do A. Existe uma relação de causalidade entre conduta e resultado. E tudo isto, tipicidade, está previsto em lei como crime de homicídio no artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, 2 pontos, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então, isto é o fato típico. É o primeiro elemento do conceito analítico de crime, o fato típico. Bom, e agora vamos chegar realmente nas questões da banca FGV na primeira fase. O que exclui o fato típico?
Vamos pensar aqui juntos em algumas causas de exclusão da própria tipicidade, quando o fato será atípico, não típico. Não haverá crime por falta do primeiro elemento. Então, assim, ó, vem comigo, eu estou mais uma vez compartilhando o nosso quadrinho aqui contigo. Vamos lembrar mais uma vez que o crime, conforme prevalece, é formado por fato típico, por ilicitude e por culpabilidade. Eu quero que você me diga o que exclui o fato típico. Me dê um exemplo de uma causa de exclusão da tipicidade, do próprio fato típico. Você lembra de alguma? Eu vou te trazer aqui alguns exemplos. Então, eu estou colocando mais um quadrinho na tela. Eu vou botar aqui exemplos de exclusão da tipicidade, do primeiro elemento do crime. Eu vou te trazer aqui, em primeiro lugar, o princípio da insignificância. A banca FGV gosta muito de cobrar o princípio da insignificância. Por quê? Porque é uma tese sempre presente na prática do advogado criminalista, sobretudo aquele que defende clientes em crimes patrimoniais, sobretudo em crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça. Então, por exemplo, o furto, a apropriação indébita, o estelionato, a receptação, crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça à vítima, à pessoa. O princípio da insignificância, de acordo com os tribunais superiores, ele, quando vem acolhido pelo juiz, ele exclui a tipicidade imaterial. É uma causa de exclusão da tipicidade imaterial. Exclui a própria tipicidade. Devem estar presentes alguns requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ. São eles: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Se esses 4 requisitos, segundo o STF e STJ, estiverem presentes, o juiz, voltei no nosso quadrinho, vai reconhecer o princípio da insignificância e vai excluir a tipicidade. Outro exemplo, erro de tipo essencial excusável, chamado também de inevitável. Erro de tipo essencial excusável. Erro de tipo essencial excusável. O nosso Código Penal, no artigo 20 caput, ele vai dizer que o erro que incide sobre elemento do tipo, quando for excusável, quando for inevitável, vai excluir o dolo e a culpa. E você tem que saber que o dolo e a culpa estão dentro do tipo. Então, se não há dolo e se não há culpa, o fato é atípico. Você nem chega a enfrentar a ilicitude e a culpabilidade. Você já mata o crime no primeiro elemento, na tipicidade. Eu vou te mostrar dentro do Código Penal. Estou abrindo, mais uma vez, o CP. Dentro do CP, eu fui lá para o comecinho dele, e eu estou descendo até o artigo 20. O 20 caput diz: erro sobre elementos do tipo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Então, por exemplo, a banca FGV vai te perguntar a respeito
do caso da velhinha da rodoviária. Já caiu e vai cair de novo. Tem a senhorinha que está lá sentadinha, lendo a Bíblia, com uma sacolinha esperando o ônibus. E aí chega o rapaz, com uma mala, conversador, e passa a conversa na senhorinha. Vovozinha, pelo amor de Deus, a senhora vai para tal local? Vou. Pelo amor de Deus, leve essa mala para mim. É um remédio para minha mãe vai morrer. A senhora leva para mim, a senhora... Tá, meu filho, deixou tonta a senhorinha da rodoviária. Eu levo. Durante o trajeto, a polícia para o ônibus, os passageiros são revistados e a senhorinha é flagrada com a mala cheia de drogas. Qual é a tese que você, advogado criminalista, vai usar? Erro de tipo. O erro de tipo essencial, que incide sobre elemento essencial do tipo. Se aquela senhorinha soubesse que era droga, ela não teria levado a mala do rapaz. Ela achou que era um remédio que salvaria a vida da mãe do rapaz. Esta é a ideia. Se ela soubesse que era droga, ela não levaria. Ah, professor, mas ela poderia desconfiar. Mas o que diz a lei? Olha comigo. A lei diz assim, abri de novo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime excluidório. Ou seja, para ver o tráfico, eu tenho que saber que eu estou transportando droga. Se eu acho que é um remédio para salvar a vida de alguém, não é tráfico. Então, veja, exclui dolo. Ah, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Tudo bem. Se nós entendêssemos que o erro é inexcusável, que o erro é indesculpável, a senhorinha da rodoviária, ela poderia responder por culpa, se previsto crime culposo em lei. Só que no Brasil não se pune tráfico culposo. Então, mesmo que nós entendêssemos que a senhorinha da rodoviária, ela foi uma irresponsável, foi uma incauta, ela foi uma afobada em pegar uma mala de um desconhecido sem verificar o que há dentro, não há tráfico culposo, ela não seria punida por tráfico. Não haveria crime de tráfico por falta de dolo e de culpa, por falta de tipicidade. É mais um exemplo, voltei ao nosso material, de exclusão da tipicidade. Outro exemplo, eu vou te trazer aqui o crime impossível. O crime impossível. A banca FGV, ela pode te trazer aqui N exemplos. O que já caiu? Falsificação grosseira. O que já caiu? A menina que acha que está grávida, mas na verdade não está, só atrasou a menstruação dela, mas ela toma um remédio abortivo, mas nunca houve feto a ser abortado. O sujeito que, entre aspas, mata o morto, ele acha que está matando uma pessoa, mas a pessoa que está com o olho fechado, e ele acha que está dormindo, na verdade teve um ataque cardíaco e faz 10 minutos está morta, então ele atira contra o morto. Todos são exemplos de crime impossível que está no 17 do Código Penal. Vem comigo. Eu estou abrindo o Código Penal lá no 17. Crime impossível. Não se pune a tentativa quando? Por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, ineficácia absoluta do meio. Exemplo, falsificação grosseira. Absoluta impropriedade do objeto. Exemplos, a menina que acha que está grávida e toma um remédio abortivo, sendo que, na verdade, ela não está grávida. Outro exemplo, o matar o morto. Todos são exemplos de crime impossível. O crime impossível é uma causa de exclusão da tipicidade. E cuidado, porque pode ser que isto venha lá em processo penal, com o flagrante preparado ou provocado. Para o STF também é crime impossível. Anota aí, súmula 145 do STF. Anota aí, súmula 145 do STF. Anota aí,
súmula do STF de número 145. Vamos até ela? Olha aqui comigo na tela. Abre aspas. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. O flagrante preparado ou provocado é mais uma hipótese de crime impossível. Então, por exemplo, digamos que eu queira provocar a prisão em flagrante de um empregado meu. Eu suspeito que ele está furtando na minha empresa. E aí eu armo uma situação, eu monto uma armadilha, uma arapuca, eu deixo uma isca para o meu empregado, eu deixo um dinheiro em cima da mesa e eu vou para outra sala e fico cuidando pela câmera escondida. Quando ele olha aquele dinheiro, ele pega, eu entro correndo, tá preso em flagrante, eu te peguei! Eu monto uma situação ao mesmo tempo em que eu tomo todas as providências para impedir a consumação. Isto, para o STF, é crime impossível, ou seja, é mais uma causa de exclusão da tipicidade. É crime impossível, é mais uma causa de exclusão da tipicidade. É crime impossível, é mais uma causa de exclusão da tipicidade. Bom, eu saio da tipicidade e te lembro de novo que o conceito de crime é, conforme prevalece este aqui, fato típico, ilícito, eu vou escrever ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade. Conforme prevalece, este é o conceito analítico de crime. Vamos agora, na nossa revisão, aquilo que você tem que continuar estudando até que saia o exame 32, o 32º. Vamos ao segundo elemento desse conceito analítico de crime. O que é fato típico mesmo? Eu já te disse. Fato típico é o comportamento previsto em lei como crime ou contravenção. E agora eu te pergunto, e o que é fato ilícito? Anota aí. Fato ilícito é aquele contrário ao direito. É aquele contrário ao ordenamento jurídico. É aquele que não foi praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Repito, fato ilícito é aquele contrário ao direito. É aquele que não foi praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Então, nós conversamos sobre alguns exemplos de causas que excluem a tipicidade. Então, vem comigo. Vamos, da mesma forma, conversar sobre causas que excluem a ilicitude. Olha aqui. Causas de exclusão da ilicitude. Causas de exclusão da ilicitude. Nós vamos para dentro do Código Penal, lá no artigo 23. Então, agora, abra o seu Código Penal e acompanhe comigo a leitura dentro do 23. Olha aqui. Voltei para o Código Penal, desci para o 23. Exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato. 1. Em estado de necessidade. 2. Em legítima defesa. 3. Em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Veja, são 4 teses distribuídas em 3 incisos. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal
e exercício regular de direito. Então, nós vamos voltar ao nosso esquema de aula e vamos conversar sobre cada uma destas causas legais, estão no 23 do Código Penal, que excluem a ilicitude ou antijuridicidade. Vem comigo? Voltei para o nosso esquema de aula. As causas de exclusão da ilicitude estão no artigo 23 do Código Penal. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Vamos conversar sobre cada uma delas. Eu vou começar te trazendo aqui o estado de necessidade. O estado de necessidade. A palavra-chave aqui, amigas e amigos, é perigo. A palavra-chave aqui é perigo. Veja, ninguém está agredindo ninguém aqui. A palavra-chave é perigo. A palavra-chave é perigo. Ninguém está agredindo ninguém. Agressão virá na legítima defesa. Aqui ninguém agride ninguém. E este perigo, muita atenção, ele pode advir do homem, da natureza ou do ataque de animais. Do homem, da natureza ou do ataque de animais. Ou seja, este perigo pode ser gerado por um ato humano. Por exemplo, uma pessoa que está mexendo na fiação de luz e provoca um curto. Deste curto vem o fogo, começa o incêndio. E aí as pessoas, apavoradas para não morrerem queimadas, saem correndo daquele local. Só que tem uma porta pequenininha para todos passarem. Ah, não tem dúvida. Um vai empurrar, vai bater no outro. Vai dar problema. Alguém vai se machucar ou até morrer. Esta é a ideia do perigo, que foi gerado por um ato humano. Mas pode ser que o perigo tenha sido provocado por um fato da natureza. Digamos que o curto tenha sido causado agora por causa do raio. Chove muito, o raio caiu e o raio provocou o curto e o incêndio. E as pessoas correm na mesma portinha, se empurram ou até se matam ali. Ou nós podemos ter o ataque de um animal, de um ser irracional. Pense num cão bravo, um cão que foge, que pula a cerca, que passa por baixo da cerca, cavando um buraco e sai mordendo as pessoas na via pública. E aí uma pessoa, para não ser morta ou não deixar uma criança ser morta, mata com um tiro o cachorro. Não está em legítima defesa. Está, olhe na tela, em estado de necessidade. O perigo foi ocasionado pelo ataque de um animal. Estado de necessidade. Eu vou ler contigo o que diz o Código Penal sobre o estado de necessidade. Então, vamos juntos agora para dentro do CP. Acompanhem comigo o Código Penal. Primeira coisa, veja que o estado de necessidade, para a nossa lei penal, ele vai excluir a ilicitude. O estado de necessidade, para a nossa lei penal, é uma causa legal de exclusão da ilicitude prevista no artigo 23, inciso 1º do Código Penal. E aí veja o que diz o 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Eu te falei que a palavra-chave aqui é perigo. Não é agressão. Agressão, nós veremos na sequência, é legítima defesa. Aqui a palavra-chave é perigo. Se cair, então, uma situação de perigo, provavelmente a tua resposta é estado de necessidade. Só cuidado. Porque quem tem o dever legal de evitar
o perigo não pode alegar estado de necessidade. Como é que é, professor? Vem para a lei comigo. Olha o que pode cair. O parágrafo 1º do 24 do Código Penal. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Como assim, professor, quem tinha o dever legal? Isso aqui tem endereço certo, né? O policial, o bombeiro, o salva-vidas. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Então você tem que cuidar. Porque, por exemplo, o bombeiro, se não entrar lá na casa que está em chamas para salvar a vítima, daqui a pouco ele responde, porque ele tem o dever legal de evitar o perigo. Ele tem o dever legal de tentar salvar a pessoa, pelo menos. Ele não pode, não, tá com fogo, eu não vou entrar em estado de necessidade. Quem tem o dever legal não pode alegar estado de necessidade. Está expresso no 24, parágrafo 1º do Código Penal. Eu saio do estado de necessidade e abro agora a nossa tela de novo para conversar contigo sobre a legítima defesa. Legítima defesa. Qual é a palavra-chave no estado de necessidade? Perigo. Pois a palavra-chave na legítima defesa é agressão. Esta é a palavra-chave na legítima defesa. E mais, esta agressão tem que ser humana. Esta agressão tem que ser humana. Então, veja, eu te falei que a palavra-chave no estado de necessidade é perigo, e que o perigo pode advir, pode ser oriundo do homem, da natureza ou do ataque de animais. Mas a palavra-chave agora, na legítima defesa, não é mais perigo. A palavra-chave, veja comigo, é agressão. E esta agressão sempre tem que ser humana. Esta agressão tem que ser humana. Esta agressão tem que partir do homem. Só cuidado com a pegadinha. Já caiu e vai cair de novo. Às vezes o homem usa o bicho como arma. Porque pensa comigo, eu posso pegar a arma, mirar e dar um tiro na vítima. Eu posso pegar uma pedra, uma faca e jogar contra a vítima. Ou eu posso abrir a coleira do meu bicho furioso e raivoso e mandar que ele morda o pescoço da vítima. Se eu uso o meu bicho como arma, eu sou o agressor. O bicho não tem vontade. O bicho obedece o comando do dono. Então são duas situações diferentes. A primeira, se cair que o bicho está atacando uma pessoa instintivamente, sem ser atiçado pelo dono, e alguém impede, esta pessoa que impediu, talvez até matando aquele cão bravo, está em estado de necessidade, porque a agressão não é humana. Agora, situação 2. Se aquele cachorro está mordendo, está agredindo uma vítima, porque está obedecendo o comando do dono dele, e o dono que quer que a vítima seja mordida ou até morta, a reação é em legítima defesa. Porque o agressor é o dono. A agressão, olhe na tela comigo, continua sendo humana. Então, enquanto no estado de necessidade a palavra-chave é perigo, e o perigo pode derivar do homem, da natureza ou do ataque de animais, na legítima defesa, a palavra-chave é agressão. E a agressão é sempre humana. Eu preciso de uma agressão humana. Bom, da mesma forma que eu fiz com o estado de necessidade, eu vou te mostrar o que diz o Código Penal a respeito da legítima defesa. Sobretudo a respeito da novidade que está no parágrafo único do artigo 25. Ou seja, a legítima defesa do agente de segurança pública. Vem comigo, então, nós estamos voltando para o Código Penal. Veja que, conforme o nosso Código Penal, exclusão de ilicitude
Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 2º, em legítima defesa. E aí eu desço até o 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. E aí o parágrafo único que foi incluído, observe aqui, pela Lei 13.964 de 2019, só abrindo um parêntese. Lei 13.964 de 2019. Que lei é esta? Pacote anticrime. O pacote anticrime é a Lei 13.964 de 2019, mas entrou em vigor, anota aí, dia 23 de janeiro de 2020. Então, a partir da vigência, olha comigo de novo, nós temos este novo parágrafo único que foi incluído ao artigo 25 do Código Penal. Abre aspas. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Leia de novo. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também, em legítima defesa, o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime. Eu repito, aqui está a legítima defesa do agente de segurança pública, do policial, por exemplo. Seguimos. O que diz o artigo 23 do Código Penal? Não há crime quando o agente pratica o fato, 1, em estado de necessidade, 2, em legítima defesa, e agora, 3 e 4, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito. Vem comigo, então. Eu quero te lembrar destas últimas duas causas de exclusão da ilicitude. De um lado, o estrito cumprimento de dever legal. Do outro, o exercício regular de direito. O estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito estão previstos no Código Penal. Eu vou rapidamente te mostrar o Código Penal no artigo 23.3. Não há crime quando o agente pratica o fato. 3. Em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. São causas legais de exclusão de ilicitude, como está no artigo 23. Voltei para o nosso esquema. Qual é a grande diferença entre as duas causas de exclusão da ilicitude? Olhem comigo. As grandes diferenças aqui são estas. O estrito cumprimento de dever legal é uma obrigação de agir, enquanto que o exercício regular de direito é uma faculdade de agir. Nós temos uma obrigação no estrito e nós temos uma faculdade no exercício. Temos uma obrigação no estrito e temos uma faculdade no exercício. Exemplo disso, amigas e amigos, está no Código de Processo Penal. Exemplo disso está no flagrante, que é obrigatório. A polícia deve prender quem está em flagrante. E o flagrante facultativo, qualquer do povo pode prender quem está em flagrante. Vamos abrir o Código de Processo Penal. Olhe na tela. Está na tela o nosso CPP. Dentro do CPP, eu estou indo para o 301. Qualquer do povo poderá é o flagrante facultativo. E as autoridades policiais e seus agentes deverão é o flagrante obrigatório.
prender quem quer que seja encontrado em flagrante. Eu estou te dizendo que no poderá, qualquer do povo pode, é o flagrante facultativo. E a polícia deve é o flagrante obrigatório. Então, qualquer do povo pode é um caso de exercício regular de direito. Mas a polícia deve é um caso de estrito cumprimento de dever legal. Olha de novo. Qualquer do povo pode. É um caso de exercício regular de direito, é uma faculdade. Mas a polícia deve, é um caso de estrito cumprimento de dever legal, é uma obrigação. Qualquer do povo pode prender quem está em flagrante, é um caso de exercício regular de direito, é uma faculdade. É o flagrante facultativo. Mas a polícia deve, é o flagrante obrigatório, é uma obrigação, é um caso de estrito cumprimento de dever legal. Muito bem. Eu saio da ilicitude e, mais uma vez, te lembro que, conforme prevalece, o crime é formado por fato típico, por ilicitude, chamada também de antijuridicidade, e por culpabilidade. Vamos agora conversar sobre a culpabilidade. Vamos agora conversar sobre a culpabilidade. Vamos agora conversar sobre a culpabilidade. Eu estou pegando uma página nova. Você tem que lembrar que a culpabilidade hoje, não foi sempre assim, hoje a culpabilidade é formada, por imputabilidade, 2, por potencial consciência da ilicitude, e por 3, exigibilidade de conduta diversa. Veja, estes são os elementos que hoje compõem a culpabilidade. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. E, mais uma vez, o que nos interessa para a sua prova de primeira fase é o que exclui o crime, porque você vai trabalhar com a cabeça do advogado criminalista. Eu já te falei que o crime pode ser excluído lá na tipicidade, pelo princípio da insignificância, pelo erro de tipo essencial e excusável, pelo crime impossível. Eu te falei que o crime pode ser excluído na ilicitude ou antijuridicidade, pelo estado de necessidade, pela legítima defesa, pelo estrito cumprimento de dever legal, pelo exercício regular de direito. Agora vamos ver o que exclui o crime na culpabilidade. Começando pela imputabilidade. O que exclui a imputabilidade? O que exclui a imputabilidade? O que exclui a imputabilidade? Então, eu vou pegar aqui uma página nova e vou colocar causas de exclusão da imputabilidade. Causas de exclusão da imputabilidade. Causas de exclusão da imputabilidade. Letra A. Doença mental. Letra B. Desenvolvimento mental incompleto. Letra C. Desenvolvimento
mental retardado. Letra D, menores de 18 anos. E letra E, embriaguez acidental completa. Olha que legal esse mapa mental que nós montamos. Causas de exclusão da imputabilidade. A doença mental, o desenvolvimento mental incompleto, o desenvolvimento mental retardado, menores de 18 anos e embriaguez acidental completa. Vamos ver onde é que tudo isso está dentro do Código Penal? As três primeiras hipóteses, A, B e C, estão no artigo 26, caput. A letra D está no artigo 27. E a letra E no artigo 28, parágrafo 1º. Todos do nosso Código Penal. Então, doença mental, desenvolvimento mental incompleto e desenvolvimento mental retardado, no 26 caput. Menores de 18 anos, no 27. Embriaguez acidental completa, no 28. Eu vou para dentro do Código Penal e vou te mostrar todas estas teses. Elas excluem a imputabilidade. Então, a própria culpabilidade. Então, o próprio crime. São teses defensivas. Vem comigo. Abri o Código Penal. E agora eu vou para o 26. É isento de pena o agente que, olhem as teses aqui, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aqui estão doença mental, desenvolvimento mental incompleto e desenvolvimento mental retardado. As três primeiras causas de exclusão da imputabilidade. A quarta está aqui no 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Leia de novo comigo. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Esta lei especial é o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E, finalmente, a quinta hipótese, que é a embriaguez acidental completa, está no 28, parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Esta embriaguez, que é completa e que decorre do caso fortuito ou da força maior, é chamada de embriaguez acidental. Acidental é oriunda do caso fortuito da força maior. Mas muito cuidado. Se a embriaguez é não acidental, a voluntária ou a culposa, ela não exclui a imputabilidade penal. A única que exclui a imputabilidade penal é esta completa oriunda de caso fortuito ou força maior, acidental. Veja comigo. Se cai na prova que o sujeito, que o réu, que o teu cliente, ele tomou um porre lá na festa e depois ele pegou o carro, foi fazer um pegue e matou alguém, isto não exclui a imputabilidade penal. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos, artigo 28, inciso 2º, não exclui a imputabilidade penal.
A única que exclui a imputabilidade penal é aquela completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Tá? Eu saio da imputabilidade e vou agora ao segundo elemento da culpabilidade. A culpabilidade é formada pelo que mesmo? Escrevemos ali antes. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Vamos, então, agora à potencial consciência da ilicitude. Peguei uma página nova. Potencial consciência da ilicitude. Eu vou botar assim, causa de exclusão. Erro de proibição excusável ou inevitável. Vou botar assim, artigo 21 do CP para você lembrar. O erro de proibição excusável ou inevitável é o erro que incide sobre a proibição. Eu sei o que eu estou fazendo, mas eu acho que não é proibido. Se este erro de proibição for excusável ou inevitável, não haverá potencial consciência da ilicitude, por consequência, não haverá a própria culpabilidade. O nosso Código Penal chama o erro de proibição de erro sobre a ilicitude do fato. Vem comigo, vamos para o Código Penal. Estou abrindo, ó. Estou abrindo o Código Penal aqui no artigo 21. Erro sobre a ilicitude do fato. É o erro de proibição. Olhe o que diz esta parte que eu estou marcando, grifando aqui. Erro sobre a ilicitude do fato. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, ou seja, exclui a culpabilidade. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Este é o erro de proibição. O erro sobre a ilicitude do fato. Eu sei o que eu estou fazendo, mas eu acho que não é errado. Eu acho que não é proibido. Eu acho que não é crime. Eu acho que é permitido. Há um exemplo que é clássico do holandês que vem ao Brasil e acaba sentando num café e fumando um cigarro de maconha, porque ele pode fazer isso em Amsterdã nos coffee shops. Então ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que é maconha, que se ele fumar, ele sabe a consequência, vai dar barato. Só que ele acha que não é crime. Isto é erro de proibição. O erro de proibição, quando excusável ou inevitável, isenta de pena, exclui a culpabilidade. Vamos lá, então. Nós sabemos que o crime é formado por fato típico, ilicitude e culpabilidade conforme prevalece. A culpabilidade, por sua vez, é constituída por imputabilidade, por potencial consciência da ilicitude e vamos agora à exigibilidade de conduta diversa. Vem comigo, então. Voltei ao nosso esquema de aula. Olha lá. Eu estou agora pegando uma página nova e escrevendo. Exigibilidade de conduta diversa. Causas legais de exclusão. Causas legais de exclusão. E eu vou escrever assim, de um lado, a coação moral irresistível e do outro, a obediência hierárquica. Olha lá.
Eu vou escrever, então, de um lado, a coação moral irresistível e, do outro, a obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Para que você possa anotar aí artigo 22 do Código Penal. 22 do CP. Vamos até ele? Eu estou indo para o Código Penal de novo para te mostrar estas últimas teses da nossa revisão. Coação irresistível e obediência hierárquica. Diz o 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Leia de novo comigo. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, se cai na prova que o teu cliente agiu coagido e que esta coação é moral e irresistível, não haverá punição do teu cliente, exclui a culpabilidade do teu cliente, só é punido com o autor. Se o teu cliente é o subordinado e nós temos um superior hierárquico que o obriga a praticar um crime, só é punido o superior. O teu cliente tem excluída a culpabilidade. Olha de novo o meu esquema de aula. Olha de novo, tá aqui. Olha de novo o meu esquema de aula. Só que, por favor, eu escrevi coação moral irresistível. Coação moral irresistível. Anota aí uma dica do professor Salim, anota aí. A coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Mas a coação física irresistível exclui a conduta. De novo, a coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Mas a coação física irresistível exclui a conduta. Outra dica, agora, sobre a obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Sobre a obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal, a minha dica é: esta tese da obediência hierárquica só é possível em relações de direito público, onde há dois funcionários públicos, o superior é funcionário público, o subordinado também. Não cabe a tese da obediência hierárquica em relações de direito privado. Pai e filho, mestre e discípulo, patrão e empregado. Não cabe. Eu preciso de funcionários públicos, relação de direito público. O patrão é servidor público e o empregado também. Aí você pode se valer da tese da obediência hierárquica para não punir o subordinado. Só responde o superior hierárquico. É o que está no 22. Então, recapitulando esta revisão de hoje, talvez a mais importante revisão em penal até a nossa prova do 32, porque é sobre teoria do crime. É algo que estará na prova, eu tenho certeza absoluta. Algo do que eu disse hoje vai estar na prova no 32. Eu te falei que o crime conforme prevalece é formado por 3 elementos. O fato típico, a ilicitude ou antijuridicidade e a culpabilidade. Alguns exemplos de causas, de teses que excluem a tipicidade. O primeiro elemento. Nós conversamos sobre o princípio da insignificância, sobre o erro de tipo essencial e excusável, sobre o crime impossível. Depois, causas que excluem a ilicitude ou antijuridicidade. Eu te falei sobre o estado de necessidade, sobre a legítima defesa, sobre o estrito cumprimento de dever legal, sobre o exercício regular de direito. E aí nós chegamos na culpabilidade, que por sua vez é formada por imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. O que exclui a imputabilidade? Doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, menores de 18 anos, embriaguez acidental completa. O que exclui a potencial consciência da ilicitude? O erro de proibição.
excusável e inevitável. Aquilo que o Código chama de erro sobre a ilicitude do fato, lá no artigo 21. O que exclui a exigibilidade de conduta adversa? Bom, a lei, as legais, as que estão na lei, estão no 22. Coação moral irresistível e obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Tá? E com isto, queridas amigas, queridos amigos, fechamos com chave de ouro a revisão de hoje, dentro do direito penal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição pelos nossos canais oficiais aqui do CERS, lá pelo Plantão de Dúvidas, ou me procure direto lá no meu Instagram, no @Prof. Alexandre Salim. Estamos juntos. Um beijo, uma boa noite e até a próxima. Música